Olá, hoje nós vamos falar sobre regulação da respiração, como o sistema nervoso atua controlando a ventilação. Bom, nesse primeiro momento eu vou apresentar uma sequência de eventos que resulta no aumento da ventilação. Isso aqui é o raciocínio básico para a gente entender tudo o que acontece nessa aula, mas não se preocupe se nesse primeiro momento isso aqui parecer confuso. Ao final da aula a gente volta nesse slide e vai estar tudo entendido, tudo bem? Bom, então o controle neural, ele precisa de dois componentes essenciais, que são os quimiorreceptores, seja os periféricos, seja os centrais, e o centro respiratório. Como que acontece isso? A partir de uma alteração no plasma de CO2, de O2 ou do pH, a gente tem uma despolarização dos nervos sensoriais, que via aferente conduzem esse sinal lá para o centro respiratório. O centro respiratório, então, vai determinar uma despolarização de nervos motores, que via eferente vai determinar a atividade de músculos esqueléticos respiratórios. E aí a gente tem um aumento da ventilação. E aí, aumento de frequência, aumento de profundidade, ou dos dois, tá? Bom, essa imagem aqui para fixar o que eu falei, não se preocupe com os nomes nesse momento, mas aqui a gente teria uma alteração, né, no vaso desses três componentes que eu mencionei, sensibilizando os quimiorreceptores, eles enviam um sinal para o centro respiratório, o centro respiratório responde com uma despolarização de nervos motores para ativar os músculos esqueléticos respiratórios. Aqui a gente tem o centro respiratório, que é composto por 4 componentes que a gente vai ver adiante, mas só para saber, ele fica aqui no tronco encefálico, tá? Isso aqui é o bulbo, ponte, tá? Bom, quem são os quimiorreceptores periféricos? Eles estão no arco da aorta, são os corpos aórticos, que vão enviar o sinal lá para o centro respiratório via nervo vago, e também na bifurcação da carótida, que são os corpos carotídeos, que enviam o sinal para o centro respiratório via nervo glossofaríngeo. A gente consegue ver isso aqui nessa imagem, arco da aorta, corpos aórticos, aqui o nervo vago, e aqui a bifurcação da carótida, corpos carotídeos e o nervo glossofaríngeo. Bom, e quais são as substâncias capazes de sensibilizar o quimiorreceptor periférico? É o aumento da pressão arterial de CO2, a diminuição da pressão arterial de O2 e o aumento aqui da concentração de H+, sendo que esse H+, esse ácido, ele pode vir tanto do CO2 quanto de outros ácidos, então o ácido lático, o ácido acetoacético, que é aquele da cetoacidose diabética, tá? Então, isso aqui é importante, a gente vai entender mais adiante, mas essas três circunstâncias conseguem sensibilizar os quimiorreceptores periféricos. Isso aqui, no fim, demonstra a situação de hipoventilação, né? Uma ventilação deficitária, que você tem uma diminuição da concentração de O2, um acúmulo de CO2 e aqui um aumento do ácido, do H+. E os quimiorreceptores centrais? Onde estão? Eles estão no interstício encefálico, bem próximo ali do centro respiratório, que eu mostrei, que fica no tronco encefálico, mas ficam ali no terceiro espaço, tá? Qual é a situação que a gente consegue sensibilizar o central? Apenas sob um aumento de concentração, um aumento de pressão arterial de CO2 plasmático. Mas, atenção! O que acontece? Essa imagem está aqui para nos auxiliar. A gente tem aqui o vaso, um aumento do CO2, e aqui a gente tem a barreira hematoencefálica. O CO2, ele tem uma facilidade imensa de atravessar as membranas. Então, ele consegue se difundir aqui para a barreira hematoencefálica. No intestino, ele interage com a água, resulta aqui no gás carbônico, ácido carbônico, e aqui, esse ácido vai ser dissociado em H+. Esse H+, sim, ele vai sensibilizar o quimiorreceptor central. Então, ele vai enviar lá o sinal para o centro respiratório e vai ter um aumento de ventilação. Por que isso é importante? Tá aqui, ó, cuidado. Porque se houver uma outra situação em que a gente tiver um aumento de ácidos no plasma, mas que não o CO2, eles não vão conseguir sensibilizar. Porque o H+, aqui no plasma, ele não vai conseguir se difundir para a barreira
hematoencefálica, tá? Pela barreira hematoencefálica. Por quê? O íon, ele é polar, ele não vai ter essa facilidade, como o gás, né? Como o gás carbônico. Então, atenção para isso. E aí, o raciocínio seria esse, né? Um aumento da PaCO2, a gente vai ter ali formação do H+, lá no intestino encefálico, estimulando o centro respiratório central, estimulando o quimiorreceptor central, que estimula o centro respiratório, despolarizando um nervo motor, que via descendente resulta na contração do músculo respiratório. E aí a gente tem um aumento da ventilação. Esse é o raciocínio, tá? Para tudo aqui. Então, e o centro respiratório agora? Como que funciona? A gente tem aqui os 4 componentes, que são o centro pneumotáxico, centro apnêutico, grupo respiratório ventral e grupo respiratório dorsal. Quando eles são ativados, eles vão ter essa resposta de despolarizar um nervo motor que via descendente vai parar aqui no músculo esquelético respiratório. O principal que a gente tem é o diafragma, tá? Mas em outras situações, a gente pode precisar também dos acessórios, como por exemplo, o intercostal, tá? Bom, então, primeiro grupo é o grupo respiratório dorsal, ele é o principal, que vai estar coordenando ali o músculo do diafragma. Então, ele é o que está ali 100% do tempo funcionando, ele é responsável pela inspiração e pela expiração. Esse grupo tem 2 grupos de neurônios principais, né? São os neurônios estimulatórios e os inibitórios. Nesse momento, eu aconselho pegar um caderno e fazer esse esqueminha junto, porque por mais que eu fale palavras, né, repetidas aqui, é simples de entender, tá? Mas aí precisa de um estudo mais ativo. Então, um neurônio estimulatório vai despolarizar o nervo frênico, que a gente já sabe que é responsável pela contração do diafragma. Então, quando o diafragma contrai, a gente tem ali uma descida dele, né, e, portanto, uma inspiração. Além disso, né, a gente não pode ficar para sempre inspirando, a gente precisa expirar. Então, esse estímulo ele precisa acabar. Como que isso acontece? O próprio neurônio estimulatório vai estimular um neurônio inibitório. Esse neurônio inibitório inibe o estimulatório. E aí a gente cessa a inspiração. Como? Para de despolarizar o nervo frênico, o diafragma relaxa e a gente tem a expiração. E aí é um processo cíclico, tá? Bom, aqui a gente tem o sinal da rampa inspiratória. Então, aqui a gente tem atividade elétrica referente ao nervo frênico. A gente vê aqui uma inspiração de 2 segundos e uma expiração de 3 segundos. O que isso quer dizer? Aqui a gente teria um nervo frênico despolarizado, essa atividade elétrica crescente, representando o que é a inspiração, porque está despolarizando e contraindo ali o diafragma. Então, a gente tem aqui a inspiração. De repente, ele deixa de despolarizar. Por quê? Porque aqui a gente teve um neurônio inibitório inibindo o estimulatório. E aí, o nervo frênico deixa de despolarizar, o diafragma para de contrair e relaxa. E a gente tem a expiração por 3 segundos. Isso aqui é o fisiológico, é o normal, tá? O sinal de rampa inspiratório. Bom, o centro pneumotáxico. Esse é responsável pela frequência respiratória. Ele vai fazer isso através da interferência ali no grupo respiratório dorsal, que eu acabei de mostrar. Como? Inibindo os neurônios estimulatórios. Então, eu falei aqui que a gente tem o grupo respiratório dorsal, com os neurônios estimulatórios e inibitórios. O inibitório inibe o estimulatório. Mas isso aqui é o fisiológico, né? O que está agindo o inibitório sobre o estimulatório. Mas se eu preciso de um aumento de frequência, eu vou ter aqui agora o centro pneumotáxico com os neurônios dele inibindo também esse neurônio estimulatório. Só que antes, então, uma inspiração que durava 2 segundos, ela começa a durar menos. E aí a inspiração dura 1 segundo, a expiração também começa a durar menos. Então, num período aqui de 5 segundos, a gente tinha 1, 2 inspirações. Só que agora a gente vai ter isso encurtado. Então, a gente consegue ter aqui 3, 4 inspirações e expirações, tá? Então, é assim que a gente consegue aumentar a frequência respiratória, através dessa inibição precoce do sinal de rampa inspiratório pelo centro pneumotáxico, tá?
Bom, o grupo respiratório ventral, ele é muito importante para aquelas situações em que uma respiração, a ventilação realizada pelo diafragma, ela não está sendo suficiente para suprir ali a saturação normal, né, do oxigênio, a eliminação do CO2. Então, a gente precisa recrutar mais músculos para que a gente tenha uma respiração, uma ventilação mais profunda e tente suprir isso. E aí aqui entra o grupo respiratório ventral, com essa ventilação mais intensa, com essa profundidade respiratória. Então, ele vai coordenar os músculos acessórios da ventilação. Aqui entra os intercostais, por exemplo, tá? Mas isso não só em situações fisiológicas, do tipo insuficiência respiratória. A gente tem também quando a gente está fazendo atividade física, tá? Isso aqui está ativado. E por fim, a gente tem o último componente do centro respiratório, que é o centro apneústico. Acredita-se, tá? Acredita-se que ajuda no controle da profundidade da inspiração. Bom, gente, é isso. Eu vou voltar aqui porque eu falei que voltaria, para a gente rever esse primeiro slide, para a gente ver que tá tudo bem. Agora, a gente entende que quando altera um desses componentes, tem uma despolarização de um nervo sensorial. Esse sinal vai lá para o centro respiratório despolariza um nervo motor que vai ativar um músculo esquelético respiratório. E aí a gente tem um aumento da ventilação. Pode ser um aumento de frequência, por exemplo, com o centro pneumotáxico, ou um aumento da profundidade com o o grupo respiratório ventral, tá? E aí, inspiração e expiração fisiológicas ali com o grupo respiratório dorsal. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido, mas caso não tenham, podem nos procurar, tá bom? Muito obrigada!